Assim como na Fórmula 1, nem toda corrida começa bem. Hoje eu estou enfrentando uma das corridas mais difíceis da minha vida. São 4 dívidas no Serasa e por mais que eu tente acelerar, parece que não consigo sair do lugar. Se você puder me dar essa força, qualquer ajuda já me coloca de volta na corrida. Quer me ajudar? Tem um QR Code na tela agora. Qualquer valor já faz diferença. Obrigado de verdade. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo de Melbourne, Austrália. É a Fórmula 1 chegando para a temporada de 98. A primeira imagem ao vivo que você vê aí é de Michael Schumacher com a sua Ferrari. Ele que vai largar na terceira posição, abrindo a segunda fila, a primeira fila, toda a McLaren. Mika Häkkinen a pole position, David Coulthard o segundo colocado na segunda fila, Schumacher e Villeneuve. Promessa de muita luta, de muita briga. A corrida que terá 58 voltas. Circuito de rua no Albert Park, mais um circuito de curvas rápidas, 3 ou 4 travadas, bem verdade, mas um circuito rápido para ser um circuito de rua. A temperatura 19 graus, a temperatura da pista, sol forte, nesta tarde de domingo aqui, início de madrugada de domingo aí no Brasil, a temperatura da pista 32 graus e a promessa de muitas emoções. Os brasileiros é que tem uma série de problemas, já a gente explica tudo o que aconteceu. O maior deles, Pedro Paulo Diniz, saiu na volta de trazer o carro para o grid, pegou fogo o carro. Ele abandonou o carro, voltou, larga com o carro reserva, mas vai ter que largar dos boxes. Já a Fórmula 1 larga isso sim, na sua temporada de 98, com as McLaren sendo os carros a serem batidos, largando na primeira fila. Depois Schumacher, Villeneuve, Herbert Frentzen, que você vê aí em sexto. Nós teremos Barrichello em 14º. Rossetti em 19º e Pedro Paulo Diniz largando dos boxes, já que teve problemas com seu carro titular. E já voltamos em definitivo aqui de Melbourne, na Austrália. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Primeiras posições para Häkkinen e Coulthard. Aí nós temos Schumacher em terceiro, Villeneuve em quarto, Herbert em quinto, Frentzen em sexto. Imagem aérea do bonito Albert Park, a cidade de Melbourne ao fundo. A Austrália, palco da abertura da Fórmula 1. Depois temos Fisichella na Benetton, Irvine na Ferrari, Ralf Schumacher na Jordan, ao lado de seu companheiro de equipe, Damon Hill também da Jordan. Vamos chegando na metade do grid. Vamos aí para a sequência, Bulls da Benetton, Alesi da Sauber, Takagi da Tyrrell e Rubens Barrichello da Stewart, o brasileiro Rubinho Barrichello. Vamos a mais 2 filas. A 8ª fila vai trazer Trulli da próxima na 15ª posição, Mika Salo da Erros, companheiro de Pedro Paulo em 16º, Tuero, jovem argentino de 19 anos que estreia na Minardi em 17º, Magnussen, companheiro de Rubinho Barrichello na Stewart, na 18ª posição, fechando a 9ª fila. Depois Ricardo Rossetti voltando à Fórmula 1, o brasileiro Ricardo Rossetti. Pedro Paulo Diniz não vai largar aí, vai largar dos boxes, porque o seu carro principal pegou fogo, princípio de incêndio. Quando vinha para o grid, ele larga com o carro reserva, depois Panis e a última posição para Nakano. A Fórmula 1 mudou muito para 98. A FIA, os organizadores tentaram deixar os carros mais lentos, melhores possibilidades de ultrapassagem, mexeram nos pneus, foram várias alterações. Reginaldo Leme vai nos mostrar agora as principais alterações para a temporada de 98. O regulamento mudou para deixar os carros mais iguais e proporcionar mais ultrapassagens nas corridas. As mudanças se concentram em 3 pontos fundamentais: no chassi, no pneu e no freio. A primeira medida foi estreitar os carros, para diminuir a pressão aerodinâmica e, consequentemente, a velocidade em curva. É só olhar um carro novo de frente e ver que ele está mais estreito, de bico fino e elegante. A segunda foi diminuir a área de contato do pneu com o solo, sem mexer na largura do pneu. A solução encontrada foi desenhar ranhuras com 2,5 mm de profundidade. A área de contato ficou 13% menor no pneu dianteiro, que tem 3 ranhuras, e 15% menor no pneu traseiro, com 4 ranhuras. No freio, há limitação no tamanho de pastilhas, pinças e disco, para torná-lo menos eficiente. Isso também significa menos velocidade. Por incrível que pareça, a diferença que se imaginava em torno de 5 segundos no tempo da volta, logo na primeira corrida do ano, não passou de 7 décimos. Villeneuve fez a pole no ano passado com 1:29.369. Häkkinen marcou este ano 1:30.010. A diferença de 641 milésimos significa apenas 8 km por hora a menos.
A intenção de reduzir velocidade não deu certo, mas isso nada tem a ver com segurança. Nesse aspecto, o novo regulamento cuidou de detalhes. Um cockpit com mais espaço, espelhos retrovisores com o dobro do tamanho do ano passado e até uma tampa obrigatória no bocal do tanque de gasolina que o piloto abre apertando um botão quando chega ao box. Esta é a nova Fórmula 1, mais segura e tão veloz quanto antes. E aí está a nova Fórmula 1 na volta de apresentação, de aquecimento dos pneus. Já já nós vamos para a largada, para o início da prova. No circuito de Albert Park, são 5.302 metros, 58 voltas num total de 307 quilômetros, mais 516 metros. Essas mudanças do regulamento, todos esperavam que os carros estivessem 4, 5 segundos mais lentos em cada corrida, ou em cada pista. Na primeira, a capacidade de técnicos, engenheiros, equipes, pilotos, Mika Häkkinen já largaria em segundo no Grande Prêmio de 97, atrás apenas de Villeneuve, que fez a pole position no último ano. Um desenvolvimento fantástico, um show, um verdadeiro show de tecnologia das equipes de Fórmula 1. A que melhor aproveitou parece ter sido a McLaren, por isso fica a impressão de que é o carro a ser batido. Häkkinen e Coulthard largam na primeira posição, na primeira fila. Schumacher e Villeneuve, uma Ferrari e uma Williams, repetindo o duelo de 97 na segunda fila. Depois nós temos uma grande surpresa, a Sauber de Herbert em quinto e Frentzen com a outra Williams na sexta posição. Depois temos Fisichella com Jordan e Irvine com a Ferrari. São as 4 primeiras filas, as posições mais importantes para a largada desse Grande Prêmio da Austrália. Aí vem eles chegando para a longa reta aqui do circuito de Albert Park. A expectativa é de muitas ultrapassagens, dificuldade para os pilotos, muitas rodadas, isso aconteceu nos treinos, e muita gente escondendo quanto às paradas de pneu. Depois da largada, Reginaldo Leme vai fazer a primeira análise dele para este Grande Prêmio, para esta abertura de temporada, ele que já lhes mostrou as modificações do regulamento. Aí os 22 carros nas 11 filas, McLaren na frente. Por fora, um pouco mais à frente, pula Mika Häkkinen com o número 8. Por dentro, um pouco mais atrás, pula David Coulthard com a McLaren número 7. Atrás de Mika Häkkinen está Schumacher. Atrás de Coulthard está Villeneuve. Toda a atenção para essas duas primeiras filas. Herbert está atrás de Schumacher e Frentzen atrás de Villeneuve. Pedro Paulo Diniz vai largar dos boxes. Rubinho é 14º. Rossetti é 19º. Pinta a primeira luz vermelha, a segunda, a terceira, a quarta, sobe o giro dos motores, vai ser dada a largada, vai começar a temporada. Quando apagar, eles partem. Lá vão eles, começa a Fórmula 1 em 98. Mika Häkkinen já ficando gente lá atrás. Mika é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Villeneuve é o quarto. Aí vem eles nas 4 primeiras posições. O quinto já pula ali, na quinta posição, Fisichella. Já larga de 7º para 5º. O sexto é Herbert, o 7º é Frentzen. Pressão de Schumacher, tentando lutar pela segunda posição. Assim bate. Perde a segunda posição, Schumacher insiste, Schumacher e Villeneuve atrás. Fisichella, que largou muito bem, é o quinto. Atrás dele está o Herbert. Mika, Schumacher, Villeneuve, Fisichella, Herbert e Frentzen. Aí os 7 primeiros colocados, o Schumacher botou muita pressão em cima do Coulthard. O Coulthard se defendeu muito bem. E o Schumacher, numa dessas tentativas mais arrojadas, perdeu o contato com o Coulthard. O Villeneuve foi para cima dele. Ele já vem se aproximar para completar a primeira volta das 58 no Grande Prêmio da Austrália. As McLaren dominando como era desesperado nesta largada. A briga de Coulthard com Schumacher só favoreceu Mika. Mika Häkkinen com isso pode escapar um pouquinho. Muito boa a largada de Fisichella, pulando de 7º para 5º. O Frentzen perdeu posição, o Herbert também. Os outros conseguiram se sustentar. Mika Häkkinen, Coulthard, Schumacher, Villeneuve, Fisichella, Johnny Herbert. O 7º é Frentzen. Eles vêm para completar a primeira volta. Mika Häkkinen. Primeira das 58 voltas da primeira etapa da Fórmula 1 em 98. Veja como ele já abriu 1.5 de vantagem para Coulthard.
O Coulthard conseguiu abrir 1.3 de vantagem para Schumacher, que abriu 1.4 para Villeneuve, que abriu 0,8 para Fisichella, que abriu 0.6 para Herbert. Esses os 6 primeiros colocados. Naquele problema do toque ali nas posições intermediárias, acabou sobrando para o Rubinho. Ele ficou parado ali na largada, teve que sair depois, acabou sobrando para o Rubinho. Pedro Paulo Diniz tem a 21ª posição, porque largou dos boxes. O César Augusto está ali próximo ao boxe da Stewart com o Rubinho. Então as coisas começam realmente com nuvens negras em cima dos brasileiros. Pedro Paulo Diniz teve princípio de incêndio em seu carro na volta de apresentação. Não de apresentação, trazendo o carro dos boxes para o grid. Largou com o carro reserva dos boxes. E Rubens Barrichello foi tocado na largada e por ali já ficou. Pedro Paulo Diniz teve problema com o seu motor, pegou fogo nessa volta, levando o carro para o grid. O Rubens Barrichello acaba de chegar, acho que já é o fim da prova para ele. O carro, ele ainda não deixou o carro, mas o carro está dentro dos boxes. Já recolhido para a garagem. Ele foi ali tocado e ficou atravessado na largada. Aí você está vendo o Schumacher, que é o terceiro colocado. Volta de número 2, num total de 58 voltas. As duas McLaren já completaram nas 2 primeiras posições. Schumacher passa agora. 1.7 a vantagem de Hakkinen para Coulthard, que já abre 2.5. Olha aí o toque. O Magnussen vem, toca na Jordan. O Ralf Schumacher tocou com ele ali, os dois já ficaram. Passou uma Tyrrell voando por ali também. O Takano passou junto, tá aí o carro do Magnussen. Enquanto as McLaren vão passando. Ralf Schumacher, que também se enroscou na largada, perdeu posições, ficou para trás. Reparei. Olha só o Magnussen, mas olha o que o Magnussen faz. Pegou o Ralf pelo meio. E aí o japonês vem atrás e foi embora junto. Quando teve que frear no meio da curva, foi embora junto. Então Ralf Schumacher, Magnussen, mais o novo japonês Takagi e Rubens Barrichello. Já são 4 carros fora da prova. Depois de 2 voltas completadas, com a liderança de Mika Hakkinen, que vai abrindo para David Coulthard, que também vai abrindo para Schumacher. Aí vem as McLarens dominando o princípio da prova. Reginaldo Leme, a primeira largada do ano. Já a falta de sorte com os brasileiros, já uma besteira do Magnussen e as McLarens indo embora. Bom dia, amigo da Globo. Você aí nessa madrugada, que esperou tanto a primeira corrida do ano, está vendo realmente uma disputa muito interessante, porque se Hakkinen e Coulthard, as McLaren, como se apresentaram como o carro bicho-papão na pré-temporada e também aqui nos 2 dias de treino, se eles se mandaram para frente, na verdade tem todo aí, a corrida envolve uma questão de estratégia, tem a Goodyear, que equipa os carros da Ferrari e também da Williams, estão com pneus mais mole. No caso da Bridgestone aí da Benetton e da McLaren, estão com pneus mais duros. Quer dizer, tudo isso depende muito, toda a corrida depende muito da estratégia. Esse duelo que você ainda vai ver, McLaren, Ferrari e Williams, e também a Benetton, porque o Fisichella é um piloto realmente que está provando ser muito rápido, foi muito bem na Jordan no ano passado, e agora aí com a Benetton vai dar bastante trabalho. A McLaren, repito, pneus duros da Bridgestone. O Ferrari e Williams, pneus moles da Goodyear. A estratégia é importante. Ferrari e Williams, com certeza, vão ter que fazer 2 paradas, não dá para fazer uma. A McLaren, assim como a Benetton, a recomendação também seria fazer 2. Mas a nossa fonte da McLaren, em cada equipe a gente geralmente tem uma fonte mais confiável, mesmo tentando manter segredo, ela confessa que vai ser uma estratégia arriscada. Quer dizer, muito provável realmente que eles tentem apenas uma parada. E veja como o Fisichella vai para cima de Villeneuve. Com 3 voltas completadas, na 4ª volta, esse que você vê aí é Villeneuve, o campeão do mundo, está em 4º com é o Williams, viu? Essa cor diferente, mas é o Williams. E logo ali atrás, Fisichella, grande revelação da temporada de 97, esperança realmente da Benetton. Aliás, a Benetton acredita nos seus 2 garotos. Fisichella tem 25 anos e Wurz tem 24. 2 jovens talentos da Fórmula 1. E o Fisichella vem pra cima aí. São motores iguais. É o Renault. Agora chama Mecachrome Renault, mas é o Renault. Olha, os engenheiros são os mesmos do ano passado da Renault. Os mecânicos são os mesmos do ano passado. Só botaram ali um nome à frente, que é para resolver um problema sindical.
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Automobilística estavam exigindo, porque a Renault andou demitindo muitos funcionários, exigindo que ela não gastasse tanto com competição, porque estava demitindo funcionários. Então o motor passou a ser feito fora da Renault, mas é o mesmo motor. E as equipes pagam por eles. E as equipes pagam. Recebi os motores de graça e as equipes pagam. Então aí não tem mais reclamação. Galvão, o Rubinho já deixou o carro, está conversando com os engenheiros, o carro quebrou, daqui a pouquinho a gente... Aí Villeneuve, que é o quarto colocado, a pressão de Fisichella em cima dele. Logo atrás acompanhando o Johnny Herbert, que vem na sexta posição. Lá na frente Mika Häkkinen leva 1,9 de vantagem. Pedro Paulo Diniz também já foi para o box. Pedro Paulo Diniz sabia que não teria muitas possibilidades. Ele simplesmente não conseguiu andar nem sexta, nem sábado, nem domingo. O carro tem problemas sérios. Ele não conseguiu dar 2 voltas seguidas. Problemas hidráulicos que encavalavam as marchas, travavam o câmbio. Hoje o carro teve um princípio de incêndio, trazendo o carro dos boxes para o grid. E ele me dizia antes do início da corrida: veja que a Ferrari está aí, deu uma fumada a Ferrari, hein? Ele me dizia antes do início da corrida: trocamos o carro inteiro. Você tem uma ideia, a única peça que é igual à de 97 é um suporte de uma barra dianteira. Quer dizer, um suporte de uma barra dianteira. Já foi aí. Schumacher já fumava, já dava pinta de que ia embora. Já vai encostando o Schumacher. Problemas no motor Ferrari. Villeneuve é o terceiro, Fisichella é o quarto, Herbert é o quinto, Frentzen é o sexto. Häkkinen, Coulthard, Villeneuve, Fisichella, Herbert e Frentzen, os 6 primeiros, sai profundamente irritado do carro o alemão Michael Schumacher. Sai profundamente irritado, ele confiava numa vitória, de partir para cima das McLarens. E a perspectiva é que com todas essas mudanças, veja que depois de 5 voltas, você está confirmando aí a classificação. Häkkinen, Coulthard, Villeneuve, Fisichella, Herbert e Frentzen. São os 6 primeiros. Dos 22 carros que largaram, 16 estão na pista. Em 5 voltas, 6 já ficaram pelo caminho. E o que se conversava muito era no paddock. Era que quem quisesse tentar chegar na pontuação de sexto por ali ia tentar permanecer na pista. Porque os carros são novos, é toda uma novidade. O Schumacher já está fora. Também o Pedro Paulo Diniz, o Ralf Schumacher, o Magnussen, o Takagi e Rubens Barrichello. Vamos chegando à sexta volta. Um total de 58 voltas no Grande Prêmio da Austrália. 1,4 a vantagem de Mika Häkkinen para Coulthard. Coulthard começa a andar mais rápido, começa a apertar. E o Coulthard leva aí 19,3 de vantagem para Villeneuve, que recebe a pressão do Fisichella. É o momento que estourou de vez. A gente já tinha dito ali, fumou, hein? Fumou o motor do Schumacher. Na mudança de marcha, ele deu aquela fumada, deu um aviso. E depois, quando ele cruzou a linha, completando a volta, olha só o Schumacher aí desolado, a repetição, a câmera colocada, ele balançando a cabeça, a fumaça ali. E aí a espuma aí do extintor. E para o vice-campeão de 97, o bicampeão mundial, Michael Schumacher, acabou sendo o Grande Prêmio da Austrália. E lá vem a McLaren. Galvão. César Augusto. Rubinho Barrichello agora sim já conversou com os engenheiros. O que foi que houve? Já tinha uma previsão de não conseguir chegar, mas foi cedo demais, né? A única coisa boa é que eu saí do carro e o Jack Stewart pegou para mim e falou: olha, eu queria que você não se preocupasse, que isso nunca mais vai acontecer na tua vida dentro da nossa equipe, porque é uma coisa tão chata, não só pelo meu lado, mas pelo lado dos mecânicos que ficaram a noite inteira trabalhando e vai na largada, tô sem, não tenho marcha nenhuma funcionando, consegui sair em terceira, mas quebrou, o câmbio quebrou. O problema é que o câmbio já tinha apresentado problemas na sexta-feira, no sábado. Ontem Rubinho só foi para a pista com 12 minutos restando para o treino de classificação. E agora volta a ter problema de câmbio. Essa coisa do regulamento, as equipes menores, digamos assim, com menos verba, menos dinheiro, para eles é realmente um drama. O carro da Aeros de Pedro Paulo Diniz não está pronto. O que nós temos que dizer é isso, a verdade. O carro não está em condições de ir para a pista. Não dá para andar. O carro de Rubens Barrichello
também não está pronto. O carro de Magnussen foi montado pela primeira vez 15 minutos antes do treino na sexta-feira. E agora eles vão ter que treinar muito para tentar tirar esse prejuízo. As duas equipes, a do Rubinho e a do Pedro Paulo Diniz, são as únicas que arriscaram um pouco mais lançando esse novo câmbio com fibra de carbono. Embora o Diniz garanta que os problemas não sejam em decorrência do material que é utilizado na construção do câmbio, e sim na própria concepção do câmbio, de qualquer forma são, por coincidência ou não, são as que estão quebrando mais. No caso do Diniz, o carro dele é um projeto do John Barnett, o antigo mago da McLaren, aquele que fez o carro de 1988, a McLaren, que deu o primeiro título mundial ao Ayrton Senna e continuou ganhando muitas corridas na sequência, porque todos os outros carros foram derivados daquele. Realmente era um carro genial. E o Barnett fez outros projetos geniais. Errou algumas vezes, como errou na Benetton, como errou na Ferrari, mas fez outros carros geniais, inclusive o da Benetton, que o Piquet voltou a ganhar corridas pela Benetton depois de ter saído de uma equipe grande. Mas o Barnett também é conhecido por ser o que arroja mais, o que faz os projetos assim mais revolucionários e o que atrasa mais disparadamente, mais que os outros no lançamento de um carro cada ano. Então o carro acabou de ficar pronto e tem coisas muito novas para serem testadas. É muito importante que se fale isso, porque o piloto não pode fazer mágica. No caso específico, Pedro Paulo Diniz e Rubens Barrichello. Aí o Villeneuve, logo atrás o Fisichella, atrás dos dois, o Johnny Herbert, que vem numa belíssima quinta posição ali com a Sauber. E muita pressão do Fisichella em cima do Villeneuve. Rossetti vem aí na 14ª posição. Fez treinos bons para a Tigre, vem aí na 14ª posição, está na frente do Panis e na frente do Nakano. Vem tentando uma evolução o Ricardo Rossetti, trabalhando muito também na Tigre nesse seu retorno à Fórmula 1. E aí é importante dizer também, Galvão, que o Rossetti deu, antes de vir para a Austrália para fazer a sua primeira corrida, depois de ter ficado um ano parado, sem correr em categoria nenhuma, ele tinha dado apenas 160 voltas no carro. E aqui, em 2 dias de treinos, ele deu mais 40 voltas. Quer dizer, ele conhece muito pouco o carro. Assim que terminar essa corrida, está de volta para a Europa, porque ele quer treinar bastante. Ele diz, por exemplo, que ele ainda está no estilo antigo, ou seja, correndo com os carros que tinham slick, que eram mais largos, e que é uma coisa completamente diferente na forma de dirigir. Ele chega muito rápido em curva. Ele chega mais rápido que o companheiro em todas as curvas. E ele percebeu agora que isso está errado. Ele tem que chegar um pouco mais lento, sair um pouco mais rápido. Enfim, são coisas que ele vai tomando contato com esse novo carro, em comparação com o seu companheiro de equipe, que guiou 4.000 quilômetros em teste. Veja que o Fisichella se aproxima cada vez mais de Villeneuve e vem trazendo com ele Johnny Herbert. Hackney e Coulthard. Hackney tem 1,9 de vantagem para Coulthard. Depois a diferença é muito grande. São 27,4, 27 segundos e 4 décimos a vantagem de Coulthard, que é o segundo, para Villeneuve, que é o terceiro. Villeneuve vem determinando um ritmo muito mais lento de corrida. Se o Fisichella conseguisse a ultrapassagem em cima do Villeneuve, seguramente poderia andar mais rápido, fugir dele, para tentar pelo menos não ficar tão longe assim das duas McLarens. Mas aí é aquela história. Será que a Williams está tentando aí alguma jogada? São pneus diferentes. A McLaren tem pneus Bridgestone, a Williams tem pneus Goodyear. Será que ela está tentando um ritmo mais lento para tentar uma parada a menos? Porque aí passaria a ter um pouco mais de possibilidades na prova. Aí o Villeneuve vem determinando um ritmo realmente lento. E o Fisichella ali acompanhando. 9 voltas completadas, vamos pela volta de número 10. 10ª volta, no total de 58 no Grande Prêmio da Austrália. Mika Hakkinen completa 10 voltas, vira em 1:34,056. O Coulthard passa num temporal, 1:33,340. Ele baixa para 1,2, foi 7 décimos mais rápido do que o Mika Hakkinen. A briga vai ficando mesmo uma briga doméstica entre as duas McLarens lá à frente. E aí a briga pelo terceiro lugar, bonita, Villeneuve, olha como ele balança, atrás de volta, Tuero, na sua primeira largada, o argentino Tuero na sua estreia, já tem aí uma punição de 10 segundos por ter queimado a largada. Aí Villeneuve, o terceiro colocado. Veja no visual aí, os pneus têm a mesma largura, mas com esses frisos, são 3 frisos nos pneus dianteiros, 4 frisos nos pneus traseiros. Com isso o Reginaldo já explicou, você perde área de contato, você perde aderência.
E à medida que o carro também vai trabalhando, o chamado rolling, que ele vai mexendo, os pneus também se movem. Isso vai até, às vezes, perdendo mais do que o previsto de 11% de aderência nos pneus dianteiros e 15% nos pneus traseiros. E quando dá uma fritada, aquele friso praticamente some, aí o pneu fica quadrado. É muito difícil você fritar esse pneu e não ter que ir para o box. Isso é que se espera. Também uma outra característica dessa Fórmula 1 para 98. Schumacher já abandonou as 5 voltas. Aí o Pedro Paulo Diniz na volta de número 2. O Schumacher, o Ralf Schumacher, o Magnussen e o Takagi envolvidos no acidente. E o Rubinho Barrichello, que sequer chegou a largar. A verdade é essa, ele sequer chegou a largar aqui no Grande Prêmio da Austrália. Copa 98, a Globo é mais Brasil. A melhor cerveja do Brasil. Aí a repetição da largada. Rubens Barrichello está na 7ª fila. Dá pra contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou lá aquele carro de lado, ó. Não engatou nada. Aí vai sair de terceira. As 4 primeiras posições inalteradas. E muito boa a largada do Fisichella, que pulou de 7º para 5º. Aí já voltamos com a imagem ao vivo. Já a liderança de Mika Häkkinen, sempre acompanhado ali por David Coulthard. Mika Häkkinen deu o troco na volta anterior. Foi 3 décimos mais rápido do que Coulthard. Traz a diferença para 1,5. E vai aumentando de forma impressionante a diferença das McLarens para Villeneuve, que vem na 3ª posição. Em 11 voltas, essa diferença é de 34,8, 35 segundos. Em 11 voltas. O Villeneuve deve estar determinando um ritmo mais lento, armando algum pulo para a corrida. Porque são 35 segundos em apenas 11 voltas. Volta de número 12 completada. A melhor volta de Mika Häkkinen exatamente a de número 11, 1:33.263. Quando o Häkkinen, na anterior, na volta de número 10, andou 7 décimos mais rápido que ele, o Mika Häkkinen imediatamente deu o troco. Você vai ver no carro, ele dá uma balançada nas curvas mais travadas, nas freadas mais fortes, nas curvas de lenta. A explicação dos pilotos é que os engenheiros foram buscar soluções para compensar na aerodinâmica, aquela força de cima para baixo que segura o carro na pista, no downforce. Eles foram buscar soluções que compensassem esse problema da menor área de contato do pneu, da menor aderência. Então na curva de alta existe uma compensação, na de baixa não existe. E aí é um perereco para segurar o carro na pista. Nos treinos, um festival de rodadas, realmente na tentativa de uma flying lap, de uma volta voadora, de uma volta rápida. A diferença exatamente na área de contato, os pneus atuais perderam em relação aos pneus que eram utilizados, aos slicks, né? Que eram utilizados até o ano passado, 15% nas rodas traseiras, que são as maiores, 13% nas dianteiras, que são as mais estreitas. Agora, toda a diferença do downforce tem que ser recuperada. Esse é o primeiro pit stop normal, para troca de pneus, foi o do carro da Minardi. Então, os engenheiros trabalham para recuperar em questão ao downforce, e aí trabalham principalmente na aerodinâmica. As equipes médias já recuperaram de 3% a 5%. As equipes grandes já está próximo do zero, e a tendência é essa coisa ficar totalmente anulado, o efeito do novo regulamento, em muito breve tempo. Era o Tueiro ali no box que aproveitava para pagar a punição. E aí já voltou para a pista. Mika Häkkinen, 2,2 de vantagem para Coulthard. Você vê aí Mika Häkkinen logo atrás o Coulthard, ele vai subindo a diferença, agora já pulou para 38,2 a vantagem do primeiro, que é o Mika Häkkinen, para Villeneuve, que vem na 3ª posição. Rossetti permanece ali na 14ª posição, está 6,4 segundos atrás de Olivier Panis, que tem a 13ª posição. Outro carro que sofre muito, olha o Fisichella em cima do Villeneuve, aí tá bonito. Outro carro que sofre muito é o Prost. O projeto nasceu meio errado, eles foram buscar soluções aerodinâmicas. Já você vai ver o carro aí, com aqueles, dá a impressão de ser um retrovisor alto, mas são realmente pequenas asas ali para solucionar essa parte aerodinâmica. Na troca do motor, o motor Peugeot fortíssimo, muito mais forte
Melhor do que o Mugen Honda que eles tinham no ano passado, muito mais potente. Também estão tentando se adaptar à potência do novo motor. E a Prost realmente tem dificuldades no princípio da temporada. A Villeneuve tentando ali segurar o Fisichella. Essa briga vale a terceira posição. Se o Fisichella conseguir essa ultrapassagem, vai abrir do Villeneuve. Aí o Villeneuve, o Fisichella ficou um pouquinho para trás. Ele já estava em posição de tentativa de ultrapassagem, recolheu um pouco. E vem de novo para o ataque. Volta de número 15. Das 58 do Grande Prêmio da Austrália. As McLarens vão dando o seu show particular lá na frente. Aliás, a McLaren venceu aqui em 97 com o Dave Coulter. O grande favorito era Villeneuve, ficou logo na primeira curva, depois ficou Schumacher. E Coulter venceu a prova. Aí Fisichella, ele e Villeneuve. Tenta botar por dentro, o Fisichella fecha a porta, Villeneuve. Fecha a porta mesmo. Fisichella teve que recolher e o Johnny Herbert vem chegando. Essa é uma imagem diferente da última temporada. Vejam só, pressão de Benetton em cima de Williams e trazendo uma Sauber. Ficou muito mais equilibrado realmente entre as equipes grandes e aquelas mais próximas de serem grandes. O grande salto parece ter sido realmente da McLaren e também da McLaren para ficar na ponta e da Sauber para entrar nessa briga. Mas é só o começo. A tendência é realmente equilibrar mais ainda, porque todas as outras vão seguir o que a McLaren fez. É que é aquela história do freio que daqui a pouco a gente explica. Aí Villeneuve tentando segurar sua terceira posição. Uma pressão forte de Fisichella fazendo sua estreia na Benetton. Logo atrás Johnny Herbert com a Sauber. Você vai acompanhando aí a classificação. Verrossetti na 14ª posição. O Tuer é 15º. Aí para frente, do Nakano para frente, já estão todos fora da prova. Essa classificação vale apenas para resultado final. Mas do Tuero para frente já estão todos fora da prova, dos 22 carros que largaram. Aí você tem a tomada aérea, essa curva mais travada aí, tomada à direita. Villeneuve ali na frente, sempre o Fisichella em cima dele. Com isso a diferença vai subindo de forma, eu diria, absurda. 15 voltas, 44 segundos a vantagem de Mika Hakkinen, que é o primeiro, para Villeneuve, que é o terceiro. Na mesma balada vem ali Villeneuve, Fisichella e Johnny Herbert. Depois o Frentzen já aparece 7 segundos, ponto 4 atrás do Johnny Herbert. Não tem realmente um bom desenvolvimento nesta primeira prova a Williams. Ontem o Patrick Head, inclusive, dizia que acredita que essa temporada, por causa dessas... Agora vai, César, peraí. Fisichella botou por dentro, lá vem Villeneuve, travou o pneu dianteiro direito, fechou a porta de novo. Outra vez ele consegue evitar a ultrapassagem de Fisichella. Tem que tomar uma atitude, uma decisão na vida do Fisichella. Ele vive aí um momento diferente na sua carreira. Ele dizia o seguinte, na Jordan a conversa era, olha, talvez hoje até dê para ganhar. Diz que na Benetton a conversa é a seguinte, tem que ganhar. É a pressão de estar numa equipe grande. Ele vive uma nova realidade. E tem a preocupação realmente aí de não cometer um erro na sua primeira briga com o campeão do mundo. Briga que deve se repetir algumas vezes. O Fisichella vai vir para cima mesmo. E ele está vivendo aí o seu primeiro grande momento na carreira. Brigando contra o campeão do mundo, tentando a terceira posição na prova. Numa equipe grande que passa a lhe exigir a vitória, ou lhe exigir pelo menos a constância de brigar por uma vitória. E o importante é isso, depois de ter sido revelação, o piloto de destaque do ano passado em equipe média, ele parece não estar sentindo nada, esta pressão de estar agora numa equipe grande. Vamos ver se ele toma aí a decisão, porque vem perdendo muito tempo ali atrás do Villeneuve. A diferença do primeiro para o terceiro já é 48,7, ela está subindo 3, 4 segundos por volta. O torcedor bem ligado à Fórmula 1 sabe que o que é esta pressão, levando-se em conta, por exemplo, o caso do Frentzen, né? Um destaque aí na própria Sauber, a equipe agora que está ali com Johnny Herbert, e que quando foi para a Williams está muito longe ainda de mostrar o que se esperava dele, embora tenha ganho corrida. O companheiro de Fisichella na Benetton, o Wurz, está na 9ª posição, logo atrás do Damon Hill, que já vem na dele, fazendo a corrida dele ali. Na Jordan, já trazendo a Jordan na 8ª posição. Com toda a sua experiência de campeão do mundo, piloto mais velho em idade atualmente na Fórmula 1, com 37 anos. Aí a diferença oficial de Villeneuve para Fisichella, 0,420. Lá vem o físico, como ele é chamado de maneira mais íntima na Fórmula 1. Lá vem o físico para cima do Villeneuve.
Outra vez ele tenta ali pegar o vácuo. Villeneuve, com toda a sua competência, todo o seu talento de campeão do mundo, vai segurando esta terceira posição com um carro que fica evidente que é mais lento do que a Benetton, que está ali atrás. Tem um conjunto muito mais harmônico, o carro de Fisichella. Mas o Villeneuve vem segurando aí essa terceira posição. E são dois pneus diferentes. Também essa briga de pneus nesse ano. No carro do Villeneuve, pneu Goodyear. No carro de Fisichella, pneu Bridgestone. E lá atrás, apenas acompanhando, ali na quinta posição, o Herbert, que também tem pneu Goodyear. E as duas McLaren vão abrindo. E Mika Häkkinen consegue abrir um pouquinho em relação ao Coulthard. 2.1 a vantagem de Häkkinen, que é o primeiro, para Coulthard, que é o segundo. Completa mais uma volta, Villeneuve em terceira, 17ª volta de um total de 58. Fisichella sempre ali próximo a ele. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Aí o Fisichella, esperando o momento exato, deu uma balançada ali à frente do carro de Fisichella. Ele parte para o ataque de novo. Tem que passar, ele tem que tomar essa atitude agora. Já estudou, já viu, já imaginou, já deve ter o ponto exato, já deve estar imaginando qual é a manobra correta. Mas é isso, o Fisichella ele está sendo observado por todos. Ele foi penalizado o Tueiro primeiro porque queimou a largada. E agora porque passou em excesso de velocidade nos boxes, no pit lane. Tá difícil pro argentino entender como é que é essa coisa de Fórmula 1. Tem 19 anos apenas, uma barra absolutamente forçada. Ele não conseguiu ser grande destaque em nada, tem 19 anos de idade. É até meio, minha opinião, meio temerária uma posição dessa. Veja que ele tá ali, queima a largada, passa lotado no box. É coisa de estreante, né? Agora o Fisichella perdeu o contato com o Villeneuve. Ele deu uma errada ali na curva e o Herbert encostou. Aí o Villeneuve, que é o terceiro. E a pressão agora é do Herbert em cima do Fisichella. Os sucessos de Só Pra Contrariar e Raça Negra. Neste domingo, 4 da tarde, no Domingão do Faustão. 2.6 a vantagem de Häkkinen para Coulthard, os dois primeiros colocados. Olha a fila aí, Frentzen, atrás do Frentzen, Irvine, depois o Hill, depois o Wurz, esse que aparece ali. Sexto, sétimo, oitavo, nono colocados. Todos eles sendo segurados pelo ritmo lento do Frentzen. É uma imagem completamente diferente do que a gente está acostumado. O Villeneuve segurando uma turma lá com uma Williams e o Frentzen segurando outra turma com a outra Williams. Num circuito onde a ultrapassagem não é fácil. Eles têm muita potência de motor, tem uma retomada muito boa, o motor Renault. Então veja só, Frentzen, logo atrás do Frentzen, o Irvine com a Ferrari, aparece ali, depois o Hill, logo atrás o Wurz. E já vem se aproximando ali do Wurz o Trulli, que é o 10º colocado. Rossetti segue firme na 14ª posição. Volta mais rápido outra vez para Mika Häkkinen. 1:32.593 na volta de número 19. Vão dando show as McLarens lá na frente com Mika Häkkinen e David Coulthard. Primeira etapa da Fórmula 1 em 1998. A segunda corrida será em São Paulo, Interlagos, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Em 3 semanas, no dia 29 de março, a Fórmula 1 vai falar alto, vai roncar forte em Interlagos, em São Paulo. Os carros indo para o box aí, o Damon Hill. Você viu que passando atrás dele lá estavam Wurz e Trulli. O Hill vem para o box, vem junto o Mika Salo, companheiro de Pedro Paulo Diniz. Mika Salo que tem a 11ª posição. Aí a câmera on-board falhando um pouco no carro de Damon Hill. Ele vem para o seu primeiro pit stop do ano, com 19 voltas completadas. Aí o Hill voltando. O Rossetti também já fez o pit stop, quase o Salo pega o Hill ali. O Hill saiu em cima. Mika Salo ganhou a posição em cima do Damon Hill. Veja o que é o trabalho do box. O Damon Hill era o 8º colocado, o Mika Salo era o 11º. O trabalho da equipe Eros voltou à frente.
o Mika Salo em relação ao Damon Hill. Aí o Mika Salo e logo atrás dele o Damon Hill. 20 voltas completadas. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Havaianas, todo mundo usa, exija as legítimas. Aí de novo a imagem de Mika Hakkinen. Ele vem pela volta de número 21 e nas últimas 3 voltas andou bem mais forte do que o David Coulthard. Abriu para 3.3 a vantagem que ele tem para o seu companheiro de equipe, segundo colocado, 3.375. Aí Villeneuve, Fisichella e Herbert. Eu dizia que o Fisichella está sob observação, né? Tá todo mundo de olho no Fisichella, a estrela emergente que tem tudo para brilhar. Então ele está sob observação ali. E já pode que alguém está dizendo assim, mas já seria hora dele passar. Tá com mais carro, tem que ir para cima do Villeneuve. Tudo isso deve estar passando na cabeça do Fisichella. Acontece que, embora seja uma pista veloz, por ser uma pista de rua, uma pista mista dentro de um parque, na verdade, quando ele chega na reta, ele está muito próximo do Villeneuve, mas os dois têm motor com a mesma potência, os motores iguais, os motores Mecachrome. Embora até o de Fisichella, a Benetton, utilize um outro nome que não o Mecachrome, mas ela paga pelo motor, ela usa o nome que quiser, ela usa o nome Playlife, que é na verdade uma grife que pertence à Benetton, então estão chamando o motor de Playlife. No fundo os dois são Renault, exatamente como no ano passado. Mas então fica difícil a ultrapassagem em reta, pelo rendimento do motor, e no miolo ele não consegue mesmo. Em algumas curvas até ele tenta, mas aí tem toda a experiência do Villeneuve. 21 voltas completadas, volta de número 22, um total de 58, lá vem o Fisichella de novo, ameaça, mostra o bico, avisa o Villeneuve que ele está por ali, já eles vão ter que parar no box, ou será que essa Williams está aprontando aí para ir parar mais lá para frente, fazer uma parada só? Já passamos aí da volta de número 21. Olha, Galvão, é mais fácil o Fisichella estar prevendo uma parada só, que utilizando os pneus Bridgestone. Lembra que a McLaren tem esse plano de dar esse pulo do gato. A Benetton pode perfeitamente ter também. Nesse caso, até ele não precisaria realmente ultrapassar. Espera o momento do pit stop do Villeneuve. Ou, se os dois tiverem o mesmo plano de corrida, tentar ultrapassar ali exatamente no pit stop que os dois fizerem. Ou então, não resta outra. O Fisichella vai ter que tentar no miolo mesmo, aconteça o que acontecer. E a McLaren, se pensava em dar pulo aí, de fazer uma parada só, ela já pode até rever, porque já tem, vejam só, os dois carros da McLaren já tem 1 minuto e 8 segundos de vantagem para Villeneuve, que é o terceiro colocado. 1 minuto, 8 segundos e mais 6 décimos. Isso em 22 voltas, num total de 58 voltas. Carros que estão fora da prova aí. O Nakano, que abandonou com 8 voltas, o Schumacher com 5, Pedro Paulo Diniz com 2. Na sequência, o Ralf Schumacher, o Magnussen e o Takagi no acidente, e Rubens Barrichello, que não completou nenhuma volta. 23 voltas no Grande Prêmio da Austrália. Sempre aí a briga de Villeneuve, Fisichella e o John Herbert acompanhando, trazendo na balada, no mesmo ritmo, a sua Sauber ali na 5ª posição. Depois vem outra fila, com Frentz em 6º, Irvine em 7º, com Trulli em 8º e Alesi finalmente surgindo. Olha o Fisichella, partiu para o box. Aí ele tem que segurar, entrar no limite dos 120 km de velocidade, parando aí para a troca de pneus. Vai perdendo as posições, é claro. Aí o retorno do Fisichella. Vai para a sua primeira parada. Eu dizer que o Alesi, o companheiro dele, estava na 9ª posição, enquanto ele brigava pela 4ª posição. Ele já vai voltando para tomar uma volta, ó. Voltou de forma perigosa ali à frente da McLaren. O Coulthard faz a volta mais rápida agora, 1:32.356. Fisichella já abre. Aí o Coulthard, que é o segundo colocado, tinha feito a volta mais rápida e perdeu tempo. Quando ele estava tentando tirar a diferença para o Mika Hakkinen, acabou perdendo o tempo. Volta uma volta atrás, portanto, o Fisichella, mas já com uma parada. E já fizeram paradas Fisichella, Wurz, Mika Salo, Damon Hill, Ricardo Rossetti
e Tuero. E a McLaren está pronta para receber o primeiro carro. Mika Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Herbert é o quarto, Frentzen é o quinto, Irvine vem na sexta posição, são os 6 primeiros. Vamos pela volta de número 24, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor fica aqui. A melhor volta, 1:32.217. A volta de Mika Hakkinen. Aí está ele, o líder. Mika Hakkinen, que venceu a última corrida da temporada. Quer dizer, lhe foi dada a corrida, tá certo? Saíram na frente ali, mas no livrinho tá lá. Quem é que venceu em Jerez na última prova de 97? Mika Hakkinen. Única vitória de sua carreira. E aí vai ele para o box. Aí o Mika. Vamos ver o trabalho da McLaren. A liderança de Coulthard. Coulthard é o primeiro colocado. O que seria o segundo, Villeneuve, está muito longe. A diferença, eu disse agora há pouco 1 minuto e 8, não disse? A diferença agora já é de 1:15. E aí vai voltando o Mika. Além de tudo, se a cronometragem estiver certa, ele fez um pit stop em 5 segundos. Não, a cronometragem estava errada ali. A cronometragem parou antes que o carro fosse colocado no chão. Aliás, há todo um novo sistema de cronometragem. Há todo um novo sistema de informações no computador. Eles estão apanhando ainda. A coisa ficou um pouco complicada. Não podia estar mesmo certo, porque o recorde em toda a história da Fórmula 1 foi um pit stop da Ferrari, assim, excepcional, em 5:15. 24 voltas completadas, o líder é David Coulthard. Mika Hakkinen é o segundo colocado, fez uma parada, olha o motor da Minardi indo embora aí. Fumou, estourou e vai indo embora. O motor do argentino Tuero deixa um pouco de óleo ali na pista. Coulthard vem para a ultrapassagem, abrindo caminho, abrindo espaço. A liderança de Coulthard com Mika Hakkinen na segunda posição. Aí David Coulthard, se Hakkinen venceu a última prova com a McLaren da temporada de 97, o Coulthard venceu a primeira prova da temporada de 97, exatamente aqui, no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. Aí vem o Coulthard para a sua troca de pneus. Mika Hakkinen vai voltar para a ponta. Aí vem o Coulthard. Você fica de olho no Coulthard, eu fico de olho na pista aqui, para ver o momento em que passa o Mika. Quem passou aqui agora foi o Rossetti, que vem ocupando a 14ª posição. Aí está o Coulthard. O trabalho da McLaren. Carro no chão, ele vem embora. Vem voltando, o Mika Hakkinen já passou. Aí vem voltando o Coulthard. E a vantagem será maior, porque ele vai agora buscando velocidade. E o Mika já passou rasgando essa reta aí, em busca da curva 1, aqui no circuito de Albert Park. Mika Hakkinen volta a ser o líder. Coulthard é o segundo. A McLaren fazendo a sua troca. Mika Hakkinen na volta de número 24, Coulthard na volta de número 25, Rossetti penalizado. Eu disse que ele tinha feito uma parada nos boxes, ele foi penalizado por excesso de velocidade no pit. Ele foi punido, portanto, melhor dizendo, aí a punição para Rossetti. 10 segundos. Coulthard, que é o segundo. Reginaldo da McLaren faz uma parada com 24, outra com 25 voltas, um total de 58. A vantagem é tão grande. Dava pinta de ser só essa para ir até o final, mas eles podem ter, até para não assumir risco, fazer uma parada para uma outra troca, porque eles têm agora, a essa altura, 55 segundos de vantagem daquele minuto e 15 que tinham. Tem 55 segundos de vantagem, só que Villeneuve não parou. O mesmo acontecendo com o Herbert, que é o quarto, Frentzen, que é o quinto, Irvine, que é o sexto. O Fisichella ocupa a 9ª posição, atrás do seu companheiro Alesi, 1,5 segundos do Alesi, que é companheiro, perdão, Alesi que estava na Benetton ano passado, que é companheiro do Herbert. O Alesi não fez parada, o Fisichella já fez parada e está só 1,5 segundos atrás do Alesi, ocupando a 8ª posição. É que a McLaren tinha a ideia de fazer uma parada só, ninguém tem dúvida, mas pode ter mudado. Ela talvez não contava, com certeza não contava com uma folga tão grande assim na corrida. Agora, se os pneus também são tão resistentes, eles podem ter trocado, como foi o Coulthard na 24ª volta, e andar até a 58ª sem nenhum problema também. Aí Mika Hakkinen fazendo a ultrapassagem, colocando uma volta em cima de Damon Hill.
e é o 11º colocado com a Jordan. O certo, Galvão, é que esse sistema de freios da McLaren, além de todas as vantagens que proporciona para a forma de pilotar em entrada e saída de curva, ainda tem a vantagem de economizar pneus. Esse sistema de freio é aquele que permite que o piloto controle, através de botões no volante, a maior ou menor carga no freio das rodas traseiras. Do lado direito, do lado esquerdo, ele escolhe de acordo com a curva. Isso ajuda muito mais na saída de curva do que na própria entrada, no momento da freada normal. Por quê? O piloto pode jogar com a traseira, fazer a traseira jogar da forma como ele precisar melhor, como melhor puder utilizar isso, anulando aquela tendência normal dos carros de Fórmula 1 de sair de frente. E isso, é claro, gerou muita polêmica, é sem dúvida o que está fazendo essa diferença aí da McLaren. Já fez nos treinos de pré-temporada na Europa, está fazendo fez nos treinos oficiais aqui, está fazendo na corrida. Gerou muita polêmica, gerou protestos de todo mundo, mas na verdade, neste momento, os comissários da FIA, depois de examinarem tudo, consideraram legal o sistema. Por quê? Porque é de acionamento mecânico, não tem o que é proibido, que é a ajuda eletrônica ao piloto. Pelo menos esse é o momento atual da Fórmula 1. O Charlie Whiting disse que não há nada de ilegal. O Patrick Head, ele inclusive disse que a McLaren se adaptou melhor às mudanças durante os treinos da pré-temporada, que trabalharam duro, tem um bom pneu, tem um belo motor. Os pilotos fizeram um bom trabalho e por isso a McLaren estaria em alta hoje. Mas ele acredita que a temporada seja de altos e baixos. É o que ele tem que acreditar mesmo. Porque por enquanto a McLaren está lá no alto e o Williams está mais aqui embaixo. E faz muito tempo que a Williams não tem o poderio, perde o seu poderio pela primeira vez depois de muitos anos. E coincidência ou não, não é? Depois que ela perdeu o seu engenheiro Adrian Newey. O Newey, que fez carreira na Martin no tempo do Gugelmin, correndo de Martin, depois fez tantos carros vencedores na Williams e que deixou a Williams, trocou a Williams pela McLaren por um contrato milionário. Inclusive houve briga na justiça, a Williams entrou na justiça e impediu que o Newey trabalhasse, assumisse o seu posto na Williams durante 6 meses. Ele não podia sequer entrar na sede da Williams, só em agosto que oficialmente ele começou a trabalhar na McLaren, e que aí impedisse de entrar na McLaren. A Williams impediu que ele entrasse na sede da McLaren. E só em agosto ele assumiu realmente o seu posto e fez esse carro fantástico aí. Falar em Williams, a Williams está pronta para uma troca de pneus, bem aqui à nossa frente. Aí o Herbert, que fez sua troca de pneus, ele que era o 4º colocado. O 4º agora é Frentzen, o 5º é Irvine da Ferrari, o 6º é Alesi da Sauber, o 7º Fisichella. E aí já a tentativa de ultrapassagem exatamente. O Fisichella por ali, esse é o companheiro do Fisichella, o Wurz, que vem na 9ª posição. O Johnny Herbert já vem, já abre para cima do Wurz, já vai-se embora, já vai buscando recuperar a sua posição, ele que era o 4º colocado. A Williams está prontinha. O Villeneuve, seu principal piloto, é o 3º colocado. E o Frentzen, seu companheiro de equipe, é o 4º. Vamos ver quem vem para o box aí da Williams para fazer a sua primeira troca de pneus. Isso depois de 28 voltas. Vamos nos aproximando da metade da prova. Mais uma volta e chegaremos à metade da prova. O Grande Prêmio da Austrália. Aí Villeneuve, campeão do mundo em 97. 3º colocado na prova. Lá vai ele para os boxes. A preferência é sempre dele, é claro. Vem para a troca Villeneuve. A 3ª posição passa a ser de Frentzen. O Frentzen que estava 4,1 atrás do Villeneuve. Passa já o Frentzen, é o 4º. Passa o Irvine, é o 5º. O Frentzen 3º, perdão, o Irvine é o 4º. Hakkinen é o 1º, Coulthard o 2º, Frentzen é o 3º, Irvine é o 4º. Mas Frentzen e Irvine ainda não pararam. Ferrari também deixando claro que partia por uma troca só. Por isso que o Schumacher ficou tão irritado quando estourou o motor dele no princípio da prova. Aí vai voltando o Villeneuve. A 5ª posição é de Alesi, o 6º é Fisichella. O Villeneuve vai voltar na 7ª posição. Aí vem voltando ele, o campeão do mundo, Jacques Villeneuve, o canadense, piloto da Williams. 7ª posição, confirmando a nossa informação. 7ª posição para Villeneuve, depois da sua troca de pneus. Eles vêm pela volta de número 30. Já passamos, portanto, da metade da corrida. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Seara, presunto Seara, que maravilha! Veja só que as posições são outras, mas a relação na pista é muito igual. O Villeneuve já está
Por enquanto ele é o 7º. E o Herbert, que estava atrás dele quando o Villeneuve era 3º e o Herbert era 4º, vem logo ali atrás. Galvão, o brasileiro Ricardo Rossetti também já deixou a prova, chegando agora aos boxes. Que houve, Ricardo? Eu parei para uma penalidade, não sei porquê. E a hora que eu fui sair, o câmbio quebrou. O carro não ficava em neutro, não engatava nenhuma marcha. Foi uma pena. Aí Rossetti, no seu retorno da Fórmula 1, fez um bom trabalho nos treinos com a Tyrrell. Vinha na 13ª posição. Teve aquela punição de 10 segundos por excesso de velocidade nos boxes. Depois aí ele mesmo explicou o problema de câmbio. A Tyrrell é um carro que surpreendeu nos treinos aí pré-temporada. Andou muito rápido, muito mais do que se esperava. A Tyrrell é uma equipe que foi recentemente comprada por um grupo do qual faz parte o Craig Pollock, que é o empresário do Villeneuve, e portanto o Villeneuve é sócio dessa nova equipe, a BAT Racing, e que vai começar a funcionar no ano que vem, quer dizer, já é dono, mas vai começar oficialmente a funcionar no ano que vem, já sem o nome Tyrrell. E o Rossetti, aproveitando-se desse bom carro, fez até uma boa reestreia na Fórmula 1, mas precisa conhecer muito o carro. Ele vai voltar para a Europa agora para treinar e praticamente começar a sua temporada agora nesses treinos, preparando-se para o Grande Prêmio do Brasil. O Fisichella ganhou nos boxes a posição de Villeneuve. Hakkinen, Coulthard, Frentzen, Irvine, Fisichella já é o 5º, Villeneuve é o 6º. Tentou na pista, não conseguiu, ganhou nos boxes a posição de Villeneuve, que é o 6º colocado. A 7ª posição é de Herbert. O 8º é Wurz, o companheiro de Fisichella. O 9º é Damon Hill. A 10ª posição é de Alesi. O 11º é Panis e só. Daí pra frente, Trulli, Rossetti, Mika Salo, Tueiro, Nakano, Schumacher, Pedro Paulo Diniz, Ralf Schumacher, Magnussen, Takagi e Rubens Barrichello. Dos 22 que largaram, 11 estão na prova. E apenas passamos agora da metade do Grande Prêmio da Austrália. Os sucessos de Só Pra Contrariar e Raça Negra. Neste domingo, 4 da tarde, no Domingão do Faustão. Aí o Fisichella vem para completar a volta de número 30. Ele que é o 5º colocado. Faz a volta em 1:35.927. A melhor volta da prova, 1:32.217. A volta de Mika Hakkinen. Olha aí o Mika. Como já vai chegando ali para colocar uma volta em cima do Wurz. Vai chegando para colocar uma volta em cima do 8º colocado. Ele está reclamando que o Wurz não abre. Piloto novo ainda, também sem muita experiência. O Mika Hakkinen fica reclamando, não consegue a ultrapassagem. Com isso o Coulthard vai chegando. A diferença era de 3 segundos e já vai pintar no visual aí. O Coulthard já vem para a briga aí em cima do Mika Hakkinen. E o Wurz permanece ali à frente do Mika. E logo na frente do Wurz está o Johnny Herbert, que é o 7º colocado. Mika Hakkinen não consegue a ultrapassagem. O Coulthard vem tentando chegar. Ele já reclamou, vai botar o carro de lado, ameaçou. Não recolheu o Wurz. Não quis arriscar o Mika. Tem tanta vantagem as McLaren aí que Mika Hakkinen não quer arriscar. Ele vai esperar a chegada da reta, passar na reta. Aí vai fazer aquele cinema, fazer sinal para o diretor de prova ver. Aquela coisa que já faz parte do roteiro. Vamos ver se ele faz isso. Aí o Mika, o Wurz deu sinal para ele passar. Aí finalmente ele fez a ultrapassagem, não teve que esperar a reta dos boxes. E passou reclamando. O desespero do Mika era tão grande que, primeiro, que ele fez várias tentativas e o Wurz fechou a porta em todas. Segundo, que veja bem, se a McLaren tem realmente o carro bicho-papão do ano, é muito importante. Olha lá ele reclamando, olha ele reclamando do Mika Hakkinen ali. Essa foi a primeira reclamação. Entre ele e o Coulthard, é muito importante essa briga, sair daqui já com uma vitória. Quer dizer, quem ganhar aqui, seja, mesmo que o outro chegue em segundo, já sai com uma certa vantagem dentro, uma vantagem moral ali dentro da equipe. E uma pessoa de dentro da equipe até me confessou que, embora o Coulthard seja, nesse momento, um piloto que venceu 2 vezes, que fez outras poles, o Mika só fez uma pole e só obteve uma vitória, e assim mesmo como disse o Galvão, aquela de Jerez da Fronteira, que uma vitória que lhe foi dada de presente por Villeneuve, por ordem da equipe Williams no final da corrida. Mesmo assim, o Hakkinen é, dentro da equipe, o piloto que tem um pouquinho mais de moral. Quer dizer, os mecânicos, os engenheiros, confiam um pouco mais no potencial do Hakkinen do que do Coulthard. Embora o Coulthard pareça ser aquele que tem um pouco de mais estrela. E além da qualidade técnica, na Fórmula 1, todo mundo sabe, o piloto precisa ter estrela se é um piloto para ser campeão. Hakkinen, Coulthard, Frentzen, Irvine, Fisichella,
e Villeneuve. Desses 6 primeiros, Frentzen e Irvine, esses dois aí, você está vendo agora, não pararam ainda para a troca de pneus. E já vamos pela volta de número 33, eles ainda não pararam. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. A diferença era de 3 segundos, caiu para 1.7 com a dificuldade que o Mika Hakkinen teve ali para passar o Wurz. Depois ele passou pelo Herbert. É claro que também perdeu um pouquinho o Coulthard, mas passou mais rapidamente, ou seja, aproveitou melhor a chegada no retardatário ali, o Dave Coulthard. Com isso a diferença caiu de 3.0 para 1.7. Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro 2, neste domingo, meio-dia, em Cine Radical. Mas sustentando aí a terceira posição o Frentzen. O Irvine vem ali na 4ª posição. O Irvine, que é o segundo piloto mais assumido da história da Fórmula 1. Dizem aqui algumas piadas, dizem assim, o Irvine vai acabar virando guarda-costas do Schumacher. Mais do que companheiro de equipe, ele vai acabar virando guarda-costas do Schumacher. Mas vem ele aí na 4ª posição com a sua Ferrari. Hakkinen, Coulthard, Frentzen, Irvine, Fisichella, Villeneuve, Herbert, Wurz, Hill, Alesi e Panis. Pela ordem, os 11 carros que permanecem na pista neste grande prêmio da Austrália. Copa 98, a Globo é mais Brasil. A melhor cerveja do Brasil. E aí o Frentzen e o Irvine, eu dizer que eram os dois únicos na pista que não tinham trocado os pneus. Eles vêm para a troca de pneus, vêm juntos. Por enquanto, só Mika Hakkinen e David Coulthard, completando a volta de número 33. O Fisichella vai passar em terceiro. Olha o Fisichella aí já para assumir uma terceira posição. Vamos ver quem volta na frente. Aí Irvine, já saiu o Frentzen. Ele sai e ficou travado lá o Irvine. E o Frentzen voltou ainda na terceira posição. O Fisichella rasgou na reta agora e ele que já brigou com o Villeneuve vai brigar agora com o Frentzen. Fisichella já tentou por algumas voltas a ultrapassar. Olha só que não há diferença do Mika Hakkinen pro Coulthard. Não há mais diferença. As duas McLaren juntas aí. Meio segundo a diferença entre os dois. Negociou muito melhor todas as ultrapassagens com retardatários o Dave Coulthard. Com isso chegou no Mika Hakkinen. A terceira posição por enquanto é do Frentzen, mas ele vai receber pressão de Fisichella. A corrida pode ficar muito mais bonita com uma briga na primeira posição entre as McLarens e uma briga na terceira posição entre Frentzen da Williams e Fisichella da Benetton. Olha o Frentzen em terceiro, o Fisichella é o 4º, Irvine é o 5º e Villeneuve caiu lá para a 6ª posição. O 7º é Wurz, o 8º é Herbert, o 9º é Damon Hill, o 10º Alesi e o 11º Panis. Vamos na volta de número 35. O Hakkinen é um piloto que sente muito mais a pressão do que o Coulthard. O Coulthard é desse jeito bonachão, muito alegre, muito divertido, muito simpático. E o Hakkinen também, mas é muito mais sério. E o Hakkinen tem uma lembrança nada boa aqui do Grande Prêmio da Austrália, que 4 anos atrás, se bem, até menos do que 4, praticamente 3, porque naquela época era a prova que encerrava o campeonato, hoje é a prova que inicia o campeonato. E nessa prova, encerrando o campeonato de 95, ainda em Adelaide, antes deles correrem aqui em Melbourne, ele sofreu um gravíssimo acidente e ficou em coma. Ele corria sérios riscos de vida, inclusive, acabou se recuperando e está aí em boa forma, graças a Deus. Hakkinen virou um 32.955, o Coulthard virou um 33.993. Veja que tem sobras o Mika Hakkinen. O problema é que o Coulthard negociou muito melhor as ultrapassagens em cima dos retardatários e se aproximou. Imediatamente, quando eles tiveram pista livre, foi outra vez para o pedal da direita o Mika Hakkinen e abriu 1 segundo nessa volta em relação ao Coulthard. Os dois andando juntos ali, 1:32.9 a volta de Mika Hakkinen, 1:33.9 a volta de Dave Coulthard. Tem reservas, está com domínio total do carro, com domínio total da prova. E não quis se arriscar realmente nas ultrapassagens em cima dos retardatários. A briga vai ficar pela terceira posição entre Frentzen e Fisichella. O Fisichella estava 1.2 atrás do Frentzen na volta anterior, quando eles completaram a volta de número 34. Já eles vão passar para completar a volta de número 35. 1 minuto e 22 segundos atrás do líder. É um banho da McLaren. É uma goleada histórica da McLaren por enquanto
em cima das outras equipes nesta abertura da temporada de 98. Mesmo que elas tenham que eventualmente fazer outras paradas. Olha a velocidade do Coulthard, 303,6, piloto mais rápido da pista no ponto mais veloz da pista. Só agora vão passando ali Frentzen e Fisichella, brigando pela terceira posição. Se a volta é 1:32, olha aí que vem McLaren pro box, hein? Mika Häkkinen vem pro box 11 voltas depois da sua troca. E passou. E passou ali. De forma estranha, o Coulthard assume a ponta. Ele veio para o box. A equipe não estava pronta, ele passou. E tem a segunda posição. Essa briga que você vê aí é de Villeneuve com Wurz. Voltava ali à frente deles o Mika Häkkinen. Eu dizia que a vantagem do Coulthard, e agora do Coulthard para o Frentzen, é de 1 minuto e 26 segundos para uma volta de 1:32. Já quase uma volta realmente para o terceiro colocado. E aí o Mika tinha uma volta de vantagem, continua tendo uma volta de vantagem, mesmo sendo segundo, em cima do Villeneuve, que vem ali na sexta posição, e do Wurz, que vem na sétima posição. Coulthard, Mika Häkkinen, Frentzen, Fisichella, Irvine e Villeneuve são os 6 primeiros colocados. Mika Häkkinen foi para o box, passou reto, seguiu reto e voltou para a pista. Evidentemente perdendo muito o contato com o Coulthard, que é o novo líder. Aí você vai vendo o Mika Häkkinen. E o australiano vai com ele. O Fisichella apertando, eu lhes informo, em cima do Frentzen na briga pela terceira posição. Agora o Häkkinen não entra. E é aquela velha história, né, Galvão? É muito importante aí, entre os dois pilotos da McLaren, sair daqui com uma vitória. É muito importante para o seu moral dentro da equipe. 10,1 a diferença de Coulthard para Häkkinen. A volta de Coulthard foi 1:33,362. A volta de Häkkinen 1:35,722. Boa vantagem de Coulthard, que é o primeiro, para Mika Häkkinen, que é o segundo. Frentzen ainda sustentando a terceira posição, com Fisichella em quarto, Irvine em quinto e Villeneuve na sexta posição. O Irvine é a única Ferrari na prova. Na quinta posição, Schumacher abandonou logo no princípio. Na volta de número 5, ele era o terceiro colocado, seu motor estourou. Os brasileiros Rubens Barrichello ficou na largada, Pedro Paulo Diniz abandonou depois de 2 voltas e Ricardo Rossetti era o 13º. Abandonou, você vê aí, depois de 25 voltas, o Ricardo Rossetti. Esses são todos aqueles que estão fora da prova, 11 pilotos na prova dos 22 que largaram. Ele já vem na volta de número 38, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Já nós vamos aqui buscar a informação correta. O César Augusto vai correr lá atrás. O que houve com o Mika, que passou no controle da corrida aí com a equipe McLaren? Aí você vai vendo o Coulthard para colocar uma volta em cima do 5º colocado, que é o Irvine. Ele já vem ali atrás da Ferrari para colocar uma volta em cima do 5º colocado. Já completou 38 voltas o Coulthard. Galvão, Diga, César. a McLaren ficou embasbacada porque ninguém mandou o Mika Häkkinen. O que aconteceu foi isso: ninguém mandou o Mika Häkkinen entrar no box. Ele entrou, passou, a equipe ficou olhando. O que ele está fazendo aqui dentro? Ele foi embora. Ninguém sabe o que aconteceu. Isso pode ter sido um problema de comunicação. Os pilotos nos contam que muitas vezes eles não entendem. Num determinado momento, eles não entendem o que se fala no sistema de radiofonia. Há 2 anos, ou no ano passado, em 97, aqui, o Alesi ficou fora da prova porque a equipe chamava para ele parar para reabastecimento, para troca de pneus e reabastecimento. Ele não entendeu qual era a volta exata que tinha que parar, partiu para mais uma volta e teve uma pane seca. E depois disse, claro, fiquei sem combustível porque não conseguia entender pelo rádio aquilo que se podia falar. Algumas frequências encavaladas, alguns problemas. E pode ter acontecido isso com o Mika Häkkinen. Volta de número 39.
Corra que a polícia vem aí. Neste domingo, 2h30 da tarde, em temperatura máxima. Olha só aí a briga do Fisichella. Ele de novo está atrás de uma Williams. De novo não consegue a ultrapassagem. Não consegue chegar à terceira posição. O Coulthard virou um 33.297. O Mika Häkkinen está desesperado voando baixo. Ele agora virou um 31.649. Aquela diferença de 10 que ele tinha para o Coulthard, ele já trouxe para 5.9. Pode ter dado problema de rádio, mas para você foi bom aí em casa. Se ele não entendeu o que falar, se ele entrou, ele não devia entrar. A verdade é que ele agora vem com tudo para cima do Coulthard. E vai abrindo espaço, e vai botando de lado. O Coulthard quer fugir. O Coulthard também não pode bobear. Olha o Fisichella. Ele e Frentzen quase tocou roda. Lá vem o físico para fazer a ultrapassagem. Bota de lado. Tenta voltar o Frentzen. E aí o Fisichella assume a terceira posição na ultrapassagem em cima do Frentzen. Essa era a promessa da Fórmula 1 para a temporada, que com as mudanças de regulamento teremos brigas, ultrapassagens. Começam a pintar aí. A McLaren está indo embora, né? Mas pelo menos os outros vão brigando bonito. A corrida ficou muito boa. Agora é o Fisichella que é o terceiro. E agora aí o Häkkinen para tentar recuperar exatamente os 3 pilotos que seguraram o Coulthard. Agora o Häkkinen vai ter que passar pelos 3. E já tomou uma trancada ali do Irvine. Agora o Irvine fez sinal para ele. Vai embora, vai embora. E você viu que o Coulthard teve que arriscar também, porque ele está sabendo que o Häkkinen vem tirando. Que ele tinha 10 segundos de vantagem e de repente ele está com 5.9. E é o Häkkinen travando o pneu aí. Agora fica problema. Porque esse novo pneu não pode fritar. E o Coulthard vai pro box. O Mika Häkkinen que vai pro box. Quando ele fez ali, ele deu uma fritada atrás, depois de ter ultrapassado o Irvine, ele apontou pro box. Agora para, né? Tá aí. Então tá certo. Ele fritou porque já era para tomar a direção do box aí, para fazer a troca que ele quis fazer 2 voltas atrás. Ele perdeu aquela passagem que fez no box. As coisas não estão dando certo agora pro Mika Häkkinen. Agora sim o carro no chão, ele queria ir embora, estava girando a roda. Aí vem o Mika Häkkinen, Coulthard abre com isso. E fica a pergunta, que é a grande pergunta. A McLaren partiu então para 2 trocas, vai parar o Coulthard? O Mika só se atrapalhou ali com a equipe em relação à parada? Se o Coulthard não precisa mais parar, ele vai embora abrindo mais de 30 segundos aí, é só administrar a vantagem. Olha lá como o carro veio pro chão ali, mas estava faltando a roda traseira esquerda ainda. Veio só a parte dianteira. Olha só. Agora sim o carro vai pro chão. O Mika Häkkinen ir embora. Então se o Coulthard precisa parar, tem briga. Se o Coulthard não precisa parar, é uma questão de administrar. Essa é a pergunta que fica daqui para o final da prova. 40 voltas completadas, restando 18 para o final do Grande Prêmio da Austrália. Tudo depende da McLaren ter mudado exatamente durante a corrida o seu plano de corrida, porque inicialmente a informação, mesmo querendo manter segredo sobre tudo, o que a McLaren, o que eu consegui na minha fonte lá na McLaren é de que os 2 carros fariam exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se mudaram só em relação ao Häkkinen, mudaram na corrida. A McLaren deve fazer também uma troca com o Coulthard, a equipe já está pronta. O que fica claro é isso, é que o Mika se atrapalhou na comunicação realmente com a equipe e passou quando não tinha ninguém pronto. Coulthard é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Fisichella é o terceiro. É um grande resultado para Fisichella na sua estreia na Benetton. Frentzen é o quarto, tem corrida pela frente. A 5ª posição é de Irvine, trazendo a Ferrari. O 6º é Villeneuve, esses são os 6 primeiros. E aí vai Dave Coulthard, tentando repetir aqui em Melbourne a sua vitória de 97, Copa 98. A Globo é mais Brasil. Havaianas, todo mundo usa, exija as legítimas. Aí vem a McLaren. Aí os abandonos, você vai lendo aí os abandonos. E o Coulthard em primeiro, o Mika Häkkinen é o segundo neste passeio, nessa goleada da McLaren aqui em Melbourne. Mas o automobilismo também não tem grandes mistérios assim. É claro que precisa ter sorte de ter um projeto bem nascido. Se o projeto é mal nascido, você perde muito tempo para recuperar. Você precisa ter bom piloto. Claro, você precisa ter um motor que fale forte, que fale alto e que seja confiável. Aí o Coulthard vai pro boxe. Mas tem certas coisas que são fundamentais. Organização, isso a McLaren sempre teve. Ambição, a McLaren sempre teve. Quem é que eu tenho que buscar agora? Tem que buscar o talento, um gênio para me fazer um carro novo. Foi lá buscar a peso de ouro, brigou na justiça, trouxe o Adrian Newey, ele fez o carro.
Eu preciso de um motor forte, confiável. Fez a parceria com a Mercedes, reforçou essa parceria. Eu preciso que meus pilotos tenham constância, tenham força interior. Então não falou em momento algum, vou trocar esse por aquele, aquele por esse. Na frente das outras equipes, renovou o contrato dos dois, deu força aos dois pilotos e o resultado está aí. Essa goleada na abertura da temporada de 98. David Coulthard fez a sua parada, Mika Häkkinen é o segundo, o Frentzen é o terceiro, o Irvine é o quarto e o Fisichella é o quinto porque fez a sua segunda parada. Agora, se Frentzen e Irvine não precisam parar mais, fica complicada a vida do Fisichella. Ele vai ter que andar muito nessas 16 voltas que restam para tentar brigar pela terceira posição. E o Villeneuve é o sexto logo atrás do Fisichella. Da mesma forma, parece que o pulo estava armando mesmo. A Williams andava de forma muito mais lenta para tentar uma parada apenas. David Coulthard é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Frentzen é o terceiro, Irvine é o quarto. Aí vai abandonando o Alesi, fazendo a sua estreia na Sauber. Aí o Alesi abandonando. Alesi que ocupava a oitava posição, agora são apenas 10 os carros na pista. O momento em que estoura aí o motor da Sauber, que é motor Ferrari. O motor da Sauber é um motor Ferrari. Estoura o motor do Alesi. Ele vinha na oitava posição, o Wurz passa a ser o oitavo, o Rio é o nono e o Panis é o 10º colocado. De qualquer forma, Galvão, fica claro que a Sauber foi a equipe que deu, entre as médias, a que deu o salto maior. E tomando a frente até do que se esperava, principalmente da Prost, da Jordan, da própria Stewart, da Arrows. Então a Sauber foi a equipe que passou a ficar muito mais perto das grandes ali. Ela tem motor Ferrari. Fez uma volta num tempo muito alto o Coulthard, hein? Ele fez essa volta em 1:37.060. A volta de número 43. Foi a segunda volta dele depois da troca dos pneus. Vamos ver o tempo de Mika Häkkinen. O Häkkinen vem passando aí em 1:34.341. Tirou 3 segundos nesta volta. Está 10 atrás de novo. Coulthard está com um problema no carro. Ele passou num tempo muito alto. O Mika Häkkinen vem tentando tirar. 13 voltas para o final, menos de 13, 12 voltas e mais uma metade de uma volta. É o tempo que tem o Mika Häkkinen para vir para cima do Coulthard. É o tempo que tem o Fisichella para tentar se recuperar. Porque agora ele tem Herbert, Villeneuve, Irvine e Frentzen todos pela sua frente. Porque Frentzen, Irvine, Villeneuve e Herbert fizeram só uma parada. E o Fisichella já fez 2. Será que as Williams vão parar? Será que a Ferrari vai parar? Será que vai para uma segunda parada, sabe? Não estou acreditando não. Acho que a coisa também se complicou para o Fisichella. Agora de olho aí no Coulthard e no cronômetro. Para que a gente possa analisar direitinho essa tentativa de recuperação de Mika Häkkinen. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor fica aqui. Era de 1:37 a volta anterior do Coulthard. Ele passa agora. Acho que o problema foi mais do Coulthard, viu? 1:33.9. Ele vira 1:33.9, passou ali a 303 km como velocidade máxima. Vem tentando abrir caminho na linha de chegada a 297. 303 foi a velocidade máxima. O Mika virou 1:36.2. O Mika que se atrapalhou agora. Você tá vendo por quê aí, né? Tá tendo que abrir caminho. Aí está o Mika Häkkinen abrindo caminho no tráfego. Passou ali pela Sauber do Herbert, que é o 6º colocado. Ele tem logo ali à frente o Villeneuve. A diferença aumentou do Coulthard para o Häkkinen. 44 voltas completadas. Ainda segue com o tráfego o Mika Häkkinen. Ele tem Villeneuve à frente dele. Villeneuve, que é o 5º colocado. O primeiro é Coulthard, o segundo é Häkkinen, o terceiro é Frentzen. Como quem não quer nada, o Frentzen vai chegando aí na terceira posição. O Irvine é o 4º, esse como quer menos ainda. Lá vai Mika Häkkinen, olha a diferença aí da McLaren para o Williams. Aí o Villeneuve facilita a ultrapassagem. O Villeneuve sabe o que é precisar fazer uma ultrapassagem para brigar por uma vitória. Ele que é o campeão do mundo. Mas olha só como passa, abre, não toma conhecimento, vai embora, é outra categoria. Tá indo embora a McLaren. O primeiro é Coulthard, o segundo é Mika Häkkinen. Aí você vai vendo a briga pela terceira posição.
O Frentzen é o terceiro e o Irvine vem brigando pela terceira posição. Olha a Ferrari do Irvine aí. Ele vem brigando por essa terceira posição. O Villeneuve já vem mais longe. Aí você vai vendo o Fisichella tentando se recuperar. É aquele problema, amigo. Agora está sentado num carro onde é obrigado a ganhar. Ou pelo menos brigar por ganhar. E aí passou reto ali o Fisichella, que vinha tentando tomar a posição em relação ao Herbert e o Villeneuve. Mas houve um toque. Tinha um outro carro na frente também saindo da grama no momento em que a câmera mostrou o Fisichella. Então houve um toque que fez com que ele saísse fora da pista. Ele estava na briga ali com o Herbert. Frentzen é o terceiro, Irvine é o quarto. Coulthard, Hakkinen, Frentzen, Irvine, Villeneuve. São os 5 primeiros colocados. Agora, 10 carros na pista dos 22 que largaram. Volta de número 46 no total de 58 voltas. Os sucessos de Só Pra Contrariar e Raça Negra. Neste domingo, 4 da tarde, no Domingão do Faustão. Aí o Fisichella voltando pro box, depois que passou reto. Aí não vai dar mais. Pode bater no cinto e sair. Pode soltar o cinto e sair. É final de corrida. Brigou pela terceira posição com Villeneuve, brigou pela terceira posição com Frentzen. Fez aí o seu batismo de fogo, digamos assim. Aí da Benetton Play Life, que é a marca que vem pro novo motor. Por aí você vê que é Renault mesmo, né? Um vai Mecachrome, outro vai Play Life. Se botar um terceiro motor Renault, bota o nome que quiser, mas é motor Renault. Por isso ela paga 18 milhões de dólares no ano, tem direito a botar o nome que quiser. Por esse preço? Esta briga vale a terceira posição. O terceiro é Frentzen com a Williams, o quarto Irvine com a Ferrari. Villeneuve é o quinto, Herbert é o sexto. Vur é o sétimo, Hill é o oitavo. Panis é o nono e só 9 estão na pista. A diferença de 0,600 milésimos tomada numa parcial anterior, mas você está vendo aí, é absolutamente visual. É uma questão do Irvine tentar chegar e tentar nessas 12 voltas que restam. Mika Hakkinen tem 12,1 atrás do Coulthard. Por enquanto vai dando bis do Coulthard. Aqui em Melbourne, na Austrália, ele venceu aqui em 97, Dave Coulthard com a McLaren. E a McLaren vai partindo para uma segunda vitória consecutiva. Veja só, a McLaren venceu aqui na Austrália com Ayrton Senna em 93. Depois teve um longo jejum de 94, 95, 96. Foi ganhar na abertura de 97 com o Coulthard para vencer no encerramento de 97 com o Mika Hakkinen, 16 corridas no total da temporada. E agora pode vir para 2 vitórias consecutivas. A vitória de Mika Hakkinen na última prova da temporada em 97 em Jerez de la Frontera, na Espanha. E agora esta vitória ou de Coulthard ou de Hakkinen. Os dois estão muito na frente aqui no Grande Prêmio de Melbourne. 47 voltas completadas. E o Irvine vem chegando para brigar pela terceira posição. A Williams vai ter que trabalhar muito. É outra que vai ter que trabalhar muito. Não é a Williams de 97, de 96. Essa Williams que domina a Fórmula 1 nos últimos anos. Veja que ela sofreu pressão da Benetton, vai sofrendo pressão da Ferrari, do Irvine agora. Se fosse com o Schumacher a coisa ainda era mais complicada. Villeneuve tem apenas a 5ª posição. Mas que ninguém tenha dúvida que a Williams, 2 corridas. No Grande Prêmio do Brasil já é outro carro, eles já vão treinar, as equipes vão treinar em Silverstone. Porque temos 3 semanas, treinam agora já nesse meio de semana, treinam na outra semana e depois vão para o Brasil. Já vão chegar com outro acerto ou com outro nível, digamos assim, de desenvolvimento. Todo mundo tentando bater a McLaren. Fora aquele negócio de que há uma lei, né, que todo mundo diz aí brincando, que na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia. Não é bem a verdade, mas é claro que cada vez que uma equipe aparece... Não é bem a verdade, mas todos tentam. Cada vez que uma equipe aparece com uma inovação e que tenha resultado positivo, como foi o caso da McLaren, como está sendo o caso da McLaren, com certeza, pelo menos as equipes que têm estrutura, dinheiro para mudar as coisas de uma hora para outra, vão partir para soluções parecidas ou outras soluções que levem ao mesmo efeito. E certamente a Williams é uma delas, isso não tenha dúvida nenhuma. Há até um caso estranho que aconteceu ontem. O Ron Dennis disse que chamou todo mundo para revelar que tinha pego um espião da Ferrari dentro do box da McLaren, tirando fotografias. E mostrou, inclusive, apresentou lá o nome do rapaz.
e disse que já era a segunda vez. Aí a resposta do Jean Todt da Ferrari disse que gostaria de conhecer esse rapaz que ele não conhece, porque deve ter um material interessante na mão dele, gostaria de conhecer essas fotos. E que o costumeiro não era a Ferrari fazer isso, e sim a McLaren. E citou, e isso todo mundo viu também, o Adrian Newey, quando não podia trabalhar oficialmente ainda na McLaren, ele frequentava os boxes das equipes sempre meio à distância. E em Mônaco, onde existe um segundo andar em cima dos boxes, tem fotos do Adrian Newey exatamente, coincidentemente ou não, em cima do box da Ferrari. E isso o Jean Todt citou, quer dizer, fica aí a briga, né? As fofocas e as brigas entre as equipes. Aí os 9 que permanecem na prova em suas posições. E quando eu digo que a Williams vai usar essa corrida aí, porque diz, gente, nós temos que andar para frente. Porque o Frentzen está sofrendo pressão do Irvine na briga pela terceira posição. E olha só, o Villeneuve está sofrendo pressão do Herbert, da Sauber, na briga pela quinta posição. Vai tentando chegar ali o Johnny Herbert na briga por esta quinta posição. Coulthard, Hakkinen, Frentzen, Irvine, Villeneuve, Herbert, os 6 primeiros. Vura é o 7º, Hill é o 8º, Panis da Prost é o 9º, são os 9 na prova. Vamos pela volta de número 50, num total de 58 voltas. A vantagem de Coulthard, que é o primeiro, para Hakkinen, que é o segundo, é de 9,7. Na última volta, o Coulthard virou 1,34,109. O Hakkinen virou 1,33,036. Ele tirou 1 segundo e 1. A diferença agora cai para 8,6. São 8 voltas para o final. Vai tentar tudo numa aproximação o Mika Hakkinen. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Seara, presunto Seara, que maravilha! Volta de número 50 para o líder, Dave Coulthard. Hakkinen é o segundo, Frentzen é o terceiro, Irvine é o quarto, Villeneuve é o quinto, Herbert é o sexto colocado, são os 6 primeiros. 8,6 na volta anterior. A diferença de Coulthard para Hakkinen. O Coulthard tem tráfego outra vez na frente. Mika Hakkinen vai tentar se aproveitar. Aí a vantagem do Coulthard para o Irvine. 1,33,120. É a vantagem da volta. Ele está colado aí atrás do Irvine para colocar uma volta em cima do quarto colocado. Perde um pouco de tempo o Coulthard. Na volta anterior, a vantagem dele para Mika Hakkinen, 8,6. Vamos ver nessa volta. Lá vem o Coulthard, tem que se livrar do tráfego do Irvine. O Irvine fez sinal para ele, ele pegou o vácuo, pegou a carona, embalou um pouco mais, tirou de lado para fazer a ultrapassagem. Já completa a volta de número 50, Dave Coulthard. O Mika Hakkinen passa ali atrás, o Coulthard virou 1,35,4, Mika Hakkinen 1,32,6. A diferença cai para 5,8. Restando ainda 8 voltas para o final, a diferença é de 5,8. E está meio engarrafado ali o Coulthard. Fez a ultrapassagem em cima do Irvine, que tenta pegar uma carona com ele, já que ele vai para cima do Frentzen, que é o terceiro colocado. Já conseguiu escapar um pouco o Frentzen da briga com o Irvine. O Villeneuve vem na quinta posição e o Herbert está coladinho atrás do Villeneuve. Você está vendo aí o Coulthard entre a Ferrari de Irvine e a Williams de Frentzen. E a briga pelo quinto lugar continua, com o Herbert colado em cima do Villeneuve. A diferença caiu de 9,7 para 8,6 e agora de 8,6 para 5,8. Vamos ver no final desta volta. O Coulthard já vem para completar a volta de número 51. São as voltas finais do Grande Prêmio da Austrália, numa temporada que promete muito, que surge com um grande desafio. Quem é que vai partir para cima da McLaren? Cheio de saúde no final da prova. Para você curtir aí, se arrepiar um pouco. Marcha para cima. Agora vem marcha para baixo. Motor no S, dá potência. Curva de alta para direita. Marcha para baixo de novo. Frita tudo frente ali na frente. Você vai de carona com o Coulthard, que lidera a prova. Na volta de número 52. Tá bonito.
E presta atenção no trabalho, você pode ver o trabalho das mãos do piloto ali nos volantes. Ele com a mão, com a parte de trás que segura o volante, ele acionando as marchas para cima ou para baixo, para cima com a mão direita e para baixo com a mão esquerda, e tem com o dedão, com o polegar, ele aciona o botão, exatamente o tal botão que regula a carga de freio nas rodas traseiras. E o que resta de mão, ele não pode esquecer que tem que dirigir o carro, né? Tem que virar o volante para um lado e para o outro. Para dirigir o carro, na verdade, ele usa o centro da palma da mão e nada mais. É apenas uma brincadeira, você vê o nível de concentração que tem que ter um piloto nessa altura. Mika Häkkinen vai para a ultrapassagem. A diferença é de 3,7. 3 pontos no visual. Só o Frentzen entre Coulthard e Häkkinen. E agora? O que acontece? Qual é a ordem que vem do Ron Dennis? Ele não gosta muito de deixar por conta da cabeça dos pilotos, não. Ou será que deixa para a briga? De repente eles partem, se tocam e perdem a corrida mais ganha dos últimos 10 anos da Fórmula 1. Temos ainda 6 voltas pela frente. Coulthard sustenta a liderança, Mika Häkkinen quer a vitória. Será que vai funcionar o rádio agora da McLaren certinho? Para o Ron Dennis poder coordenar isso aí? Ou ele vai deixar para acontecer o que acontecer? Com isso o Frentzen está ali, ó. Uma volta atrás, que acabou de tomar a volta do Mika. O Irvine chegou na briga. Esse que você está vendo aí é segundo colocado. O outro é terceiro, mas não está junto dele não. Tem toda uma volta. O Irvine sim está na briga pela terceira posição. Ali com o Frentzen. Viu como o Mika Häkkinen balançou? Porque ele vem para cima do Coulthard. 52 voltas completadas. E o Frentzen nessa altura deve estar pensando: deixa eles irem, né? Vai que eles se acham pelo caminho aí, cai no meu colo. Volta de número 53. Tem um total de 58. Essa briga é da terceira posição. Frentzen com a Williams, Irvine com a Ferrari. Na frente, David Coulthard e Mika Häkkinen. A diferença é essa que você vê. Passou o Coulthard, saiu do quadro da imagem. Passou o Mika Häkkinen. E aí a briga pela terceira posição. Coulthard já vem para completar a volta de número 53. Mika Häkkinen vai, passa da zebra, bota a roda na terra, bota a roda na grama. Vem possuído ali o Mika Häkkinen, tentando tirar essa diferença em relação ao David Coulthard, tentando corrigir aquela besteira que ele fez de entrar no box desnecessariamente. Acelerando tudo que tem direito o Mika Häkkinen. Se sustenta ali na frente o Coulthard. 1,5 a diferença. Isso num ponto intermediário ali atrás. No final da volta foi de 1,9, porque o Mika deu aquela pisadinha na terra. 1,33, 257 a volta de Coulthard, 1,33, 654 a volta de Mika. Frentzen é o terceiro, Irvine é o quarto, entre os dois não há diferença. Villeneuve é o quinto, Herbert é o sexto, eles continuam na briga. 8 décimos a vantagem de Villeneuve para Herbert. Uma briga, uma possível briga aí pela primeira posição, aí estão os dois carros. Uma briga real ali pela terceira posição entre Frentzen da Williams e Irvine da Ferrari. E outra briga real pela quinta posição com Villeneuve da Williams e Johnny Herbert da Sauber. O Frentzen se colocando à frente de Villeneuve é uma coisa que raramente aconteceu no ano passado. Em 16 corridas, apenas 3 vezes, e com o Villeneuve na corrida, né? Não quando o Villeneuve tivesse saído. Então, com os dois carros na prova, na França o Frentzen foi segundo, o Villeneuve quarto. Na Bélgica foi terceiro com o Villeneuve quinto. Na Itália repetiu o terceiro com o Villeneuve quinto. E só ganhou uma corrida em San Marino quando o Villeneuve já estava fora da prova. Lá vem o Mika Häkkinen para cima do Coulthard. David Coulthard, Mika Häkkinen. As McLaren dando de goleada nas outras 10 equipes da temporada. Vem aí com seus dois pilotos para uma briga pela primeira posição e pela vitória. Tem que ficar aberto, quer dizer, teoricamente o Ron Dennis tem que pode dizer, ó, cuidado aí, meninos. Mas tem que ficar aberta a briga, porque não há uma de quem é primeiro, quem é segundo. A McLaren começa com força essa temporada e eles têm que achar o seu espaço. Como numa época, grande época de McLaren. Olha o sinal aí, fez sinal o Coulthard. Uma grande época de McLaren em que Ayrton Senna e Prost brigavam volta a volta, curva a curva, freada a freada. 1,33, 3,34 a volta de Coulthard, 1,32, 8,99 a volta de Mika Häkkinen. O Frentzen virou 1,35, 0,31, o Irvine 1,35, 274. O Villeneuve virou 1,35, 661, o Herbert virou 1,35, 672. Está na mesma balada ali, o Herbert botando pressão em cima do Villeneuve na briga pela quinta posição.
54 voltas completadas. Eles vêm pela volta número 55. Tem essa metade de volta aí. Depois mais 3. Para a definição do Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. Abertura da temporada, uma temporada que promete muito. Esse show da McLaren, tentativa de recuperação de Williams, de Ferrari e Benetton, novos pilotos, boas brigas. Olha o Mika Häkkinen ali, andando tudo que tem direito. Vamos ver como eles completam a volta de número 55. Quando passarem na reta dos boxes, teremos 3 voltas para o final, é agora. Já puxa para a direita, já vai apontar por lá o Coulthard. Passa o Coulthard. Passa Mika Häkkinen. 1:32.756 a volta de Coulthard. 1:33.496 a volta de Mika Häkkinen. Botou uma distância para respirar o David Coulthard. 2.2. Mostrou mais força, ou mostrou mais vontade, ou mostrou mais equilíbrio, ou mostrou aproveitar melhor o conjunto do carro. Como seja, mas aproveitou melhor a volta de número 55. Aí vem eles na volta de número 56. O Frentzen consegue abrir 1.1 em relação ao Irvine, dando uma acalmada na briga pela terceira posição. O que não acontece na briga pela quinta posição. Ainda abaixo de 1 segundo a vantagem do Villeneuve, que é o quinto, para o Herbert, que é o sexto. O sétimo é Wurz, o oitavo é Hill, o nono é Panis. São os 9 que estão na pista. E o Mika Häkkinen deve estar ali pensando, debaixo do capacete, o que eu fui fazer no box aquela hora? Jogar uma corrida fora. Coulthard, na volta de número 56, tem 2 segundos, ponto 2 de vantagem para Mika Häkkinen. Frentzen tem 1 segundo, ponto 1 de vantagem para Irvine, na briga pela terceira posição. E Villeneuve tem 0.7 de vantagem para Herbert, na briga pela quinta posição. São os 6 primeiros colocados. Já vamos para o final da volta de número 56. O Mika vem para cima, vai parando o Coulthard, vai lento o Coulthard. E o Mika vai passando, tirou o pé. Veio ordem. Veio ordem no box. Nítida e claramente. O Coulthard mostrou na volta anterior que tinha mais carro, andou 1 segundo abaixo do Mika, chegou na frente do box, para o mundo inteiro ver. Levantou o pé e disse: mandaram eu deixar você ganhar. E o Mika passa para frente. Mas aí, sem dúvida nenhuma, como nenhum dos 2 pilotos é número 1 declaradamente, aí sem dúvida nenhuma, olha aí a repetição, é uma ordem para corrigir um erro. Quer dizer, corrigir um erro que, digamos que a equipe tenha concluído que não foi um erro do Mika Häkkinen, não foi um erro do Mika Häkkinen para entrar no box naquele momento em que ele entrou, passou direto. Um erro de comunicação, uma falha de rádio, qualquer coisa, foi corrigido para fazer justiça na corrida, pelo menos. Aí Mika Häkkinen vem para sua segunda vitória consecutiva, então. A segunda de sua carreira. E, curiosamente, 2 vitórias que os adversários tiram perto da linha de chegada para ele passar. O Villeneuve no Grande Prêmio de Jerez, recebendo ordem da Williams para deixar a McLaren chegar na frente. E agora, claramente, o Ron Dennis dando ordem para o Coulthard levantar o pé, para que o Mika Häkkinen pudesse chegar em primeiro, recuperar o erro que a equipe deve ter, como disse o Reginaldo, entendido ter sido dela, naquela passagem pelo box. Porque aqui, como o Galvão disse agora há pouco, acontece realmente essa confusão de frequências de rádio, normalmente acontece, já aconteceu em outros casos. O caso do Alesi, que ficou sem gasolina na pista por causa disso. Então a equipe pode ter concluído que tenha havido um erro em função disso e não por culpa do Häkkinen. Então corrigiu uma injustiça, não está perdendo nada, afinal de contas são os 2 pilotos da mesma equipe. Só para lembrar, no ano passado o Coulthard ganhou e o Häkkinen foi terceiro. Última volta no Grande Prêmio da Austrália. Eles vêm para a volta de número 58. Vai terminar o primeiro Grande Prêmio de ano, uma goleada da McLaren, um show da McLaren na abertura da Fórmula 1. Mika Häkkinen agora na sua posição, onde ele andou a maior parte da corrida. Em primeiro, ele fez a pole position, ele tomou a frente, ele foi embora. O David Coulthard vem ali em segundo, o Häkkinen vai fazer 10 pontos, o Coulthard vai fazer 6 pontos, a McLaren já sai com 16. A terceira posição é de Frentzen da Williams, o quarto colocado é Irvine da Ferrari, o quinto é Villeneuve da Williams, o sexto é Johnny Herbert da Sauber, o sétimo é Wurz da Benetton, o nono Hill da Jordan e o 10º Panis da Prost. São os 9 que vão completar a prova ou estão por completar a prova.
Aí Mika Häkkinen abrindo um pouquinho no final em relação ao Coulthard. Aí vem Mika Häkkinen para a segunda vitória de sua carreira, a segunda consecutiva. Ele que venceu a última prova da temporada de 97 em Jerez. Vem já apontar na reta para vencer na Austrália. Mika Häkkinen vem para sua segunda vitória. Ele que começou em 93 na McLaren. Ergue o braço, traz o carro por dentro. Aí Mika Häkkinen, vence a McLaren. Dobradinha da McLaren em Melbourne, na Austrália. Häkkinen em primeiro, Coulthard em segundo. Frentzen é o terceiro, o quarto é Irvine com a Ferrari. Quem será o quinto? Villeneuve ou Herbert? O Herbert está colado no Villeneuve. Aí você está vendo o Irvine, mas o Herbert está colado no Villeneuve. A festa de Mika Häkkinen, o vencedor. Aqui em Melbourne, na Austrália. Chegaram os quatro primeiros. Häkkinen, Coulthard, Frentzen e Irvine. Vai apontar ainda o quinto. Você vai vendo a comemoração de Mika Häkkinen. Por ali o Coulthard, chega também o Frentzen. Aí o Ron Dennis. Ele que decide tudo ali na McLaren. Ali o Ron Dennis conversando, comemorando ou vivendo um outro grande momento. Aí os carros da McLaren. Villeneuve é o quinto e coladinho nele, olha só. Chega o Herbert aí na sexta posição. Os seis primeiros já cruzaram, completando as 58 voltas do Grande Prêmio da Austrália. Hill em oitavo, Panis na nona posição, são os 9 chegando. Na grande vitória da McLaren, dobradinha, Mika Häkkinen em primeiro, Dave Coulthard em segundo. Já voltamos com o pódio, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos no exato instante em que as McLarens vêm chegando aí para o parque fechado, nesse show de competência da McLaren, nos treinos de sexta, de sábado, no treino oficial, durante a corrida. A Williams ganhando um lugar do pódio com o alemão Hans-Harald Frentzen. Mika Häkkinen, portanto, segunda vitória na temporada. Ele vai ali falar com o Coulthard, agradecer o Coulthard. Parece existir um relacionamento muito bom. Quer dizer, o Coulthard saiu do carro para cumprimentar o Mika, ao contrário, claro. O Frentzen chegando em terceiro, a quarta posição do Irvine, o quinto Villeneuve, o sexto Johnny Herbert, os 6 que marcam pontos. Häkkinen tem 10, Coulthard tem 6, Frentzen tem 4, Irvine tem 3, Villeneuve tem 2 e Herbert tem 1. A McLaren sai abrindo aí com 16 pontos. A Williams faz 4 pontos do Frentzen, com 2 do Villeneuve, 6, sai 10 pontos atrás. A Ferrari 3 pontos com o Irvine. E a Sauber 1 ponto com o Johnny Herbert. Essa classificação depois da primeira prova, eles vão para o pódio. Uma corrida num show da McLaren, Reginaldo, mas que mostra aí brigas que prometem de Williams, de Benetton, Ferrari, quando o Schumacher não quebrar o motor, de Sauber e todo mundo partindo para cima da McLaren já a partir do Grande Prêmio do Brasil. Briga que a gente viu em várias outras posições, e é claro que com o tempo, muito rapidamente, como tudo acontece na Fórmula 1 rapidamente, elas vão chegar aí na McLaren para entrar nessa briga pelas primeiras posições. E briga também entre as duas fábricas de pneu. O que aconteceu na corrida explica todo aquele segredo de antes da corrida, porque todo mundo dizia que os pneus de McLaren e de Ferrari, de Ferrari e de Williams, essas equipes não poderiam de forma nenhuma arriscar fazer uma parada só, e foram exatamente elas que fizeram. Enfim, uma dobradinha que a McLaren consegue, isso não vinha desde o tempo de Senna e Prost, uma dobradinha com primeiro e segundo lugar, e que mostra que a McLaren trabalhou melhor que as outras, e no primeiro carro, totalmente projetado, totalmente concebido por Adrian Newey, já estreia com vitória. Uma volta à frente dos outros colocados. É realmente um baile da McLaren. E agora, de agora em diante, na Fórmula 1 vem as cópias, né? Eu repito o ditado que a gente falou aqui durante a transmissão, que é uma piada que corre na Fórmula 1 já há 3 décadas, de que na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia, e daqui para frente vai ser assim. Os engenheiros observando tudo que aconteceu de bom na McLaren, observando os projetos. Não é questão de espionagem, até existe isso também, mas a questão é realmente fazer o que numa deu certo. As outras têm que fazer, seguir o mesmo caminho, e em breve a gente vai ter muito mais disputa, como que se viu aí nesse início espetacular de uma nova Fórmula 1, nesse lugar fantástico, muito bonito, que é a cidade de Melbourne, que é o Albert Park, no centro da cidade de Melbourne, a estreia de um campeonato que promete realmente bastante, Galvão. Já vamos ao pódio. A cerimônia do pódio. Aí Mika Häkkinen
no alto do pódio. David Coulthard,